Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Minha Lição de Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2020. Esta semana está sendo abordado como entender os textos difíceis, as partes difíceis da palavra de Deus. Nesta terça-feira, o tema é abordagem humilde. Lembre-se que os efeitos do pecado sobre a interpretação das Escrituras foi de maneira intensa ocorrido quando o ser humano resolveu se postar contra Deus. E um dos pontos mais contundentes disso é o orgulho. Adão e Eva tornaram-se orgulhosos e ficaram à parte de Deus. E esse orgulho foi demandado a toda a raça humana. E hoje estamos nós aqui propensos ao pecado e, sem dúvidas, orgulhosos. Talvez a principal característica da corrupção do pecado na nossa vida seja o orgulho. Segundo a Bíblia, o orgulho está na própria raiz e na essência do pecado. Veja os fariseus, veja nossos primeiros pais e todos aqueles que se põem como obstáculo à frente de Deus e de sua revelação. O orgulho é uma atitude para com Deus e para com a sua palavra. Uma pessoa orgulhosa jamais chegará à completa verdade, à plenitude da verdade que está caracterizada na palavra de Deus. E o orgulho faz com que as pessoas cauterizem a sua mente. E essa mente cauterizada está blindada para o entendimento correto da palavra de Deus. Lembre-se que Deus fala lá, a Bíblia fala em 1 Pedro 5,5 que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E este é o ponto. A humildade faz com que o leitor possa chegar à completude das verdades da palavra de Deus. Uma das mais importantes pressuposições para o conhecimento da verdade é esta, a humildade. A atitude de humildade expressa a disposição e modéstia de alguém em submeter suas crenças a uma autoridade mais elevada. Por intermédio da humildade, é obtido o mais alto e mais profundo conhecimento de Deus, ou seja, a consciência de que somos dependentes de Deus, para obtermos verdadeiro conhecimento de que o homem não é a medida final de tudo. Por isso, em vez de sermos orgulhosos, precisamos ser dirigidos e ensinados pelo Santo Espírito de Deus. Como eu falei anteriormente, Deus dá graça aos humildes. A humildade expressa, portanto, o despretensioso discernimento de que Deus e sua palavra são maiores do que a nossa razão, a razão humana, a nossa subjetividade e a nossa compreensão do mundo. Há sempre mais luz a irromper da palavra de Deus. E isto só vai ocorrer se formos a ela com uma abordagem humilde. Ao lermos a Bíblia de maneira humilde, a razão deve reconhecer que existe uma autoridade superior à nossa própria vida e ao nosso próprio conhecimento. O coração e a inteligência devem se curvar durante ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão e minha irmã, saiba que qualquer um que quiser compreender a Bíblia e por meio da Bíblia compreender ao Deus Todo-Poderoso e ao mundo que nos envolve, e também até a si mesmos, devem permitir que seja dada às Escrituras prioridade normativa sobre as nossas experiências e nossas avaliações. E isso parte de um coração humilde e contrito. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado para a honra e glória de Deus e que a palavra do Senhor seja eficaz em sua vida. Um forte abraço e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.